Esta é uma releitura do poema Olhares Turvos. Era uma fria noite de inverno, em uma memória minha, quando eu e minha mãe decidimos ir a uma loja comprar quentes roupas novas. Na época, eu devia ter por volta de uns 8 anos, que sonhava usar um grande casaco calorento, reconstituído pela mais pura lã da época. E eu havia ido ao shopping com essa peça de roupa em minha mente. Enfim, chegamos ao shopping, um lugar grande e luxuoso, cheio de luzes e decorativos, cheio de pessoas da mais alta classe social. Não é como se minha mãe fosse diferente. Minha mãe era extremamente rica e esbanjava suas vestimentas caras aonde fosse. Seguimos nosso caminho até uma grande loja de roupas, uma loja que transparecia luxuosidade. Passamos pela loja e fomos atendidos por um recepcionista em que até mesmo ele utilizava vestimentas caras e esbanjadas. O homem começou a nos mostrar as magníficas roupas da loja. Eu estava encantado olhando tudo aquilo e ficava ainda mais empolgado, me imaginando utilizando aquelas roupas. Enquanto eu admirava as roupas na vitrine, eu reparei 2 presenças do lado de fora da loja. 2 outras crianças, provavelmente da mesma idade que eu, olhando as roupas na vitrine da loja, com um olhar sedento e apaixonado. Mas elas eram diferentes, elas não tinham cabelos brilhantes e sedosos, nem mesmo roupas esbanjadas. Elas usavam roupas simples, tinham nós nos cabelos e andavam de chinelos. Quanto mais eu olhava para elas, mais estranho eu me sentia. Eu sentia que algo estava errado, mas ao mesmo tempo eu sentia desgosto daquelas crianças. Mas por quê? Elas não haviam feito mal algum a mim. E mesmo assim, eu não suportava a presença delas. Pobres crianças de cidade longe, que babavam em coisas que não podiam comprar. Mas eu comecei a me imaginar nelas, e imaginar que aquelas 2 pequenas crianças dividiam os mesmos pensamentos que eu, utilizar aquelas roupas deslumbrantes. Assim que eu comecei a refletir sobre a situação, eu percebi que a minha mãe estava olhando as crianças, mas não tinha o mesmo sentimento de dúvida, ou até mesmo empatia. Ela transparecia o mais puro olhar de desgosto perante aquelas pobres crianças. Um sincero olhar turvo fez com que as crianças a percebessem e se espantassem, correndo de lá o mais rápido possível. Eu estava confuso. Aquilo afinal era certo? As pobres crianças eram como eu, apenas queriam utilizar o casaco. Enquanto as crianças fugiam de medo, minha mãe me policiou, dizendo que aquelas coisas eram diferentes de mim. Foi aí que eu tive um toque. Eu me imaginei por 2 segundos no lugar daquelas crianças. E eu percebi o qual bestial e monstruoso um simples ser humano pode ser. Eu congelei. Eu nem sequer me importava mais com aquela porcaria de casaco. Pois naquele momento foi a primeira vez que tive medo da minha própria mãe. Minha mãe era uma pessoa ruim? Eu era uma pessoa ruim? O que fizemos foi certo? Eu não entendia o que tem de errado em poder comprar um casaco ou não. Mesmo com apenas 8 anos, eu tinha os mesmos pensamentos que a minha mãe. Mesmo não querendo, apenas anos mais tarde eu fui realmente entender. Afinal, o ser humano é mau por natureza. Esse foi a releitura do Olhares Turvos.